No século anterior à criação da ONU, diversas organizações internacionais e conferências foram realizadas para regular os conflitos entre os países, como o Comitê Internacional da Cruz Vermelha e as Convenções de Haia de 1899 e 1907. Com o grande número de perdas de vidas na Primeira Guerra Mundial, foi realizada a Conferência de Paz de Paris, em 1919. Estabilizou-se a chamada Liga das Nações, para manter a harmonia entre as nações. A Liga das Nações foi uma organização internacional que foi idealizada em 28 de abril de 1919, em Versalhes, nos subúrbios de Paris, onde as potências vencedoras da Primeira Guerra Mundial se reuniram para negociar um acordo de paz. Sua última reunião ocorreu em abril de 1946. Um dos pontos altos do tratado referiu-se à criação de uma organização internacional, cujo papel seria o de assegurar a paz. Em 28 de junho de 1919, foi assinado o Tratado de Versalhes, que na sua primeira parte estabelecia a Sociedade das Nações, cuja carta foi assinada por 44 estados. O Conselho da Sociedade das Nações reuniu-se pela primeira vez em Paris, no dia 16 de janeiro de 1920, 6 dias depois da entrada em vigor do Tratado de Versalhes. Essa organização resolveu algumas disputas territoriais e criou algumas estruturas internacionais. Contudo, a Liga era fraca na representação da população que vivia em países coloniais e na participação de diversas potências. Falhou também em agir contra a invasão japonesa da Manchúria, em 1931, a Segunda Guerra Ítalo-Etíope e as expansões alemãs sob o comando de Adolf Hitler, que culminaram na Segunda Guerra Mundial. A sede da organização passou em novembro de 1920 para a cidade de Genebra, na Suíça. Em setembro de 1939, Adolf Hitler, o ditador nazista da Alemanha, desencadeou a Segunda Guerra Mundial. A Liga das Nações fracassou em manter a paz no mundo. Foi dissolvida. Estava extinta por volta de 1942. Porém, em 18 de abril de 1946, o organismo passou suas responsabilidades à recém-criada Organização das Nações Unidas, conhecida como ONU. A Organização das Nações Unidas é sediada em Nova York e foi criada em junho de 1945, quando representantes de 51 países assinaram a Carta das Nações Unidas, que entrou em vigor em 24 de outubro de 1945. Nessa data, comemora-se mundialmente o Dia das Nações Unidas. Os princípios básicos estabelecidos na Carta estavam voltados para a manutenção da paz e da segurança internacional, o desenvolvimento de relações amistosas entre nações e o estímulo à cooperação entre os países na busca de soluções para problemas internacionais de caráter econômico, social, cultural e humanitário, promovendo respeito aos direitos humanos. Atualmente, a ONU conta com 193 países membros e possui diversos órgãos, dentre os quais devemos destacar a Assembleia Geral, órgão fundamental da ONU, composto de todas as nações membros da organização. Em reuniões anuais, discute os mais variados assuntos de interesse internacional. Conselho de Segurança, o órgão encarregado da manutenção da paz no mundo. É composto de 15 países membros, dos quais 5 são permanentes e têm poder de vetar resoluções. Os países são Estados Unidos, França, Reino Unido, República Popular da China e Rússia. Corte Internacional de Justiça, com sede em Haia, na Holanda. É o órgão encarregado de decidir as questões jurídicas internacionais submetidas à apreciação da ONU. E o Secretariado, o órgão encarregado da administração da própria ONU, chefiado por um secretário-geral. Apesar de ter sido criada para manter a paz entre as nações, a ONU não é um fórum que representa plenamente a vontade política da maioria dos países membros. Um de seus principais órgãos, o Conselho de Segurança, é controlado por 5 grandes potências, que, como vimos, dele fazem parte como membros permanentes. Os representantes dessas potências detêm o poder de vetar decisões importantes sobre questões mundiais,
e assim impõe seus interesses sobre os dos outros países. Em 1948, a Assembleia Geral da ONU aprovou um importante documento de defesa dos direitos fundamentais dos seres humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que serve de base para muitas leis da Constituição Federal do Brasil, por exemplo. Embora ainda nos dias de hoje, muitos preceitos dessa declaração não sejam efetivamente praticados em diversas sociedades, ela serve de referência jurídica internacional contra várias formas de desrespeito e discriminação aos direitos humanos. Eu espero que com esse vídeo tenha lhe ajudado a entender o que foi a Sociedade das Nações. Muito obrigado por você ter assistido, um grande abraço e fique com Deus.